Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Quer dizer, uma opinião totalmente errada a respeito do Senhor. Muitos, até hoje, não sabem quem é o Senhor Jesus. Muitos pensam que o Senhor Jesus é o Senhor de Hollywood, aquele dos filmes, né? Aquele da cruz. Por isso não o seguem. O conhecimento, irmãos, é uma bênção. E o maior conhecimento que traz a maior bênção é o conhecimento do Senhor. É difícil uma pessoa seguir um desconhecido. E é por isso que muitos não seguem a Jesus. Mas quando cresce o conhecimento sobre o Senhor, e nós que temos um certo conhecimento, temos o dever, a obrigação de transmitir esse conhecimento, aumenta os seus seguidores. Tem muita gente boa que não segue a Jesus porque não o conhece, não procurou conhecer e não aceitou a informação a respeito do Senhor. Quem conhece o Senhor verdadeiramente, dificilmente deixa de segui-lo, dificilmente se afasta dele. Você pode ver, irmãos, todo desviado, todo afastado da igreja, o fizeram, se afastaram porque não conhecem o Senhor, não conhecem a palavra do Senhor. E essas pessoas precisam conhecê-lo, porque quanto mais se conhece o Senhor, mais se crê nele, mais o ama e mais o segue. E nós temos a responsabilidade de levar informações sobre o Senhor para as pessoas, porque é fundamental isso, para aumentar o número de seguidores, para aumentar o número de pessoas que vão se manter fiéis ao Senhor. E o Senhor Jesus nos traz um grande ensinamento aqui. Não que ele não soubesse, mas ele pergunta, porque ele queria ter a confirmação na boca dos discípulos, o que pensavam a respeito dele. O que andam dizendo ao meu respeito? Perguntou o Senhor. Quem eles acham que eu sou? É uma lição para nós. Nós também devemos procurar conhecer o que pensam de nós. Não que você vai tomar qualquer outra atitude e mudar a direção em função daquilo que pensam a seu respeito. Mas você precisa conhecer, como o Senhor queria conhecer, o que pensavam a respeito dele. Então procure saber o que pensam a seu respeito. Porque mesmo que seja uma visão distorcida, você vai ver e vai saber o nível de entendimento de cada um. Quando você ouve alguém falar determinada coisa, você sabe o nível de conhecimento dela, de entendimento dela. E aí fica mais fácil de ajudá-la. É isso, irmãos. É preciso saber o que pensam as pessoas, né, para poder ajudá-las melhor. Não para que vá mudar isso, mudar aquilo, ou que a opinião importa, mas é para que você tenha uma avaliação do entendimento, às vezes equivocado, da pessoa, e você haja de uma melhor maneira para poder ajudá-la. Quando você procura saber o que pensam a respeito de você, você pode ter uma surpresa também. Se várias pessoas falarem que você é um chato, corre um grande risco de você o ser para essas pessoas. Entendam, irmãos, o Senhor Jesus, ele usava uma estratégia espetacular, que o cristão deve usar. Perguntas. O Senhor Jesus vivia perguntando, e ele usava tantas perguntas, que quando perguntavam algo a ele, ele respondia com uma outra pergunta. Por quê? Porque ele queria extrair a informação das pessoas para poder ajudá-las melhor. É assim que tem que ser, irmãos. É preciso saber o que pensam as pessoas
para poder ajudá-las melhor. Procure esclarecer aquelas pessoas que têm um entendimento ruim, que você não é o Elias, que você não é um João Batista, não é um Jeremias, como alguns diziam que o Senhor era, né? E procure esclarecer, irmãos, porque uma das armas poderosas do inimigo é a desinformação, irmão. O inimigo, ele usa a desinformação, a falta de conhecimento, como arma para roubar, matar e destruir. Nós andávamos no mundo porque éramos desinformados a respeito do Senhor Jesus, de quem é o Senhor Jesus, dos seus ensinamentos, das suas estratégias. Então é necessário adquirir conhecimento das pessoas, é necessário saber o conhecimento, o que pensam a seu respeito, para poder esclarecer, para poder ajudar. Não que isso vai nortear a sua vida, mas para que você saiba o nível de entendimento de cada um. Entenda, irmãos? Porque o inimigo, ele usa uma outra arma, que é aquela antipatia gratuita. A pessoa não conhece e fala, não fui com a cara dele. Procura conhecer, irmãos. Muitas vezes você vai se deparar com uma pessoa com uma história bonita. Muitas vezes uma pessoa com uma história de sofrimento, uma história de lutas. Então é necessário saber o que se passa na cabeça de algumas pessoas a seu respeito, a respeito do Senhor Jesus, para que você possa ajudá-las melhor. Não é simplesmente agindo de igual maneira com todos. Por isso o Senhor perguntou aqui, e aqui no versículo 15 diz: disse-lhe ele, e vós, que dizeis que eu sou? O Senhor queria conhecer também a opinião dos mais próximos, dos mais íntimos. O que a família pensa a respeito do Senhor Jesus? O que a família pensa a seu respeito? Que impressão nós temos causado? Que impressão nós temos causado com as pessoas? Será que eles nos veem como nós somos, ou é preciso esclarecer algumas coisas? Entenda, irmãos, é importante saber o que pensam as pessoas, para poder ajudá-las, poder esclarecer, poder tirar a desinformação que é a arma do inimigo. O conhecimento de pessoas e das suas visões é muito importante, povo de Deus. É por isso que o Senhor está perguntando. Ele não fazia nada à toa, nada inútil. Tudo que ele fazia era com um propósito. Então todo conhecimento é fundamental para agirmos melhor em tudo. E aqui ressaltamos o conhecimento de pessoas. Você precisa conhecer o que pensa o seu chefe a respeito do negócio, a respeito de você, o seu líder. Você precisa saber qual a opinião, porque isso é uma fonte de informação para a nossa melhoria, irmão. Uma oportunidade de esclarecer algumas coisas. Uma oportunidade de ajudar a pessoa com o entendimento equivocado que ela tenha. É preciso saber. A pessoa fala, não me importa o que pensam de mim. Importa sim, irmão. Importa, esclareça. Né? Muitas vezes é uma fonte de informação boa para a sua vida. Nós vimos que Deus preparou um egípcio moribundo no caminho de Davi, que estava seguindo os amalequitas que tinham destruído o Siclag. E aquele moribundo, uma pessoa que ninguém dava nada por ela, foi abandonado lá pelos amalequitas, estava morrendo, estava enfermo. E Davi parou a caminhada do seu exército para ajudar essa pessoa. O que aconteceu? Aquela pessoa era um banco de dados sobre o inimigo, tinha informações preciosíssimas a respeito do inimigo, que passou a Davi e facilitou a conquista de Davi. Muitas vezes tem pessoas que têm informações preciosas. Deus age dessa maneira, irmãos. Deus vai não coloca a bênção preparada na sua mão. Ele vai colocar alguém do seu lado que tem uma informação importante para você, que vai lhe ajudar. Como foi o caso daquela menina que foi feita escrava,
só para que trouxesse a informação para Naamã. Ah, lá na minha terra tem um profeta que, se ele orar, esse meu servo vai ser curado. Então, uma menina escrava, empregada, ela tinha uma informação que transformou a vida de Naamã. Tem pessoas que têm informações, e Deus colocou essas informações nela, ou uma habilidade nela, para que te auxilie, para você alcançar bênçãos. Deus quer que nós andemos em comunhão e não desprezemos ninguém. Entendam, quem foi a responsável por Pedro não ser decapitado por Herodes e ser solto por um anjo no outro dia? Foi a igreja. A igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Não foi a igreja, porque a igreja toda orava, mas não cria. Quando Pedro foi liberto, ficaram espantados. Não pode ser o Pedro, não pode, ele está preso. Está orando para o Pedro ser liberto, e não acreditaram quando ele foi liberto. Mas tinha uma menina, que ninguém dava valor a ela, que ela cria. Ela falou, é o Pedro, a menina Rode. Então uma pessoa foi a chave, porque numa igreja toda que não cria, tinha uma menina que cria, e Deus atendeu a oração dela. Então entende, irmão, não descarte. A nossa luta não é contra a pessoa que está te prejudicando, irmão. Desculpe, ninguém atira o sapato em mim, mas ela é uma oportunidade para que você cresça, irmão. Cresça em espírito, cresça em entendimento, e uma oportunidade para que você ore por aquela pessoa que está te prejudicando, porque ela está te prejudicando, porque ela é influenciada diretamente por Satanás, por demônios. Ore pela libertação dela, que ela vai parar de te prejudicar. É importante, irmãos, a gente ter o conhecimento das pessoas, da necessidade das pessoas, do nível de entendimento de cada um, para poder ajudar, para que mais e mais pessoas te conheçam melhor, conheçam o Senhor Jesus melhor e sigam o Senhor Jesus. Essa é a direção. É o conhecimento da palavra que traz o conhecimento do Senhor, para que as pessoas entreguem a vida a Ele e o sigam. Porque quem é o doido que vai seguir um desconhecido? Só se for um louco. E tem muitos loucos por aí, que seguem deuses que não são deuses e não conhecem. Pedem, fazem promessas por algumas entidades que ela nem conhece, não sabe de onde veio, não sabe a obra, não sabe o que fez. O conhecimento é fundamental para que nós cresçamos, para que nós alcancemos, para que nós sejamos abençoados. O conhecimento das pessoas, o que pensam as pessoas a respeito do Senhor Jesus, a respeito do Evangelho e a respeito de você, né? O que a família pensa a seu respeito, que impressão você tem causado? Será que eles estão te vendo como verdadeiramente você é, ou precisa esclarecer? Então é importante, e quando você adquire o conhecimento, as suas ações melhoram, e as ações oriundas de um conhecimento traz bênção, é a chamada sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento aplicado para melhorar a sua vida e a vida das pessoas que te cercam. E a verdadeira sabedoria, ela vem do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Aquele que conhece todas as estratégias do Senhor Jesus é um sábio que vai ser abençoado se aplicar essas estratégias. É necessário, irmão, conhecimento das pessoas, conhecimento daquilo que te cerca, conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor, para que você tenha mais e mais sabedoria. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Está dizendo que o Senhor Jesus crescia aqui. O Senhor Jesus era menino ainda. O texto diz que ele crescia em sabedoria. Isso significa que ninguém nasce sábio. Isso significa que nem mesmo o Senhor. Isso significa que a sabedoria é adquirida,
é acrescentada, conforme a busca e o conhecimento. E o que o Senhor Jesus fazia para crescer em sabedoria? Ele procurava conhecimento. Veja aqui, no versículo 46, né? 2,46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O Senhor Jesus crescia em sabedoria porque ele adquiria o conhecimento. Ele interrogava os doutores, ele ouvia os doutores, ele ouvia os especialistas. Por isso que ele crescia em conhecimento e sabedoria. É necessário ouvir quem tem mais experiência, quem é de Deus, quem tem mais experiência, ou quem é um especialista na área, né? Uma pessoa capacitada na área. Você adquire mais conhecimento, adquire mais sabedoria, porque você vai usar aquelas informações em seu benefício e benefício daqueles que te cercam. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 7, que a sabedoria é a coisa principal. Ô pastor, se é a coisa principal, a sabedoria é mais fundamental do que a fé, do que o amor. A palavra diz que a sabedoria é coisa principal, porque um sábio sabe é bom, né? Um sábio sabe que ele precisa ter fé, que ele precisa ter amor a Deus e amor ao próximo, que ele precisa ter paciência, né? Que ele precisa ter brandura, né? Que ele precisa ter autocontrole, domínio próprio, que ele precisa ter fidelidade. O sábio sabe dessas coisas e age em função daquilo que é necessário. Então isso que é sabedoria, por isso que ela é principal, irmãos. Então aquela pessoa que adquire e usa sabedoria, irmão, ele vive melhor. Ele vive melhor, ele sofre menos, ele vence mais batalhas, ele desfruta melhor da vida, ele vê, ouve, fala e sente melhor, porque ele tem sabedoria. Ele sabe que determinadas coisas não vão acrescentar nada na vida dele. Ele sabe expurgar o joio do meio do trigo, as contaminações do inimigo. Uma pessoa que tem sabedoria, ela age de acordo com aquilo que é vontade de Deus, ela vive melhor, sofre menos e vence mais batalhas. A sabedoria faz com que vejamos oportunidades que os outros não veem, que nós vejamos as saídas, as armadilhas do inimigo e as bênçãos de Deus. Entendam, um sábio vai falar: poxa, essa mula aqui está empacou 3 vezes, ela nunca empacou desse jeito, o que está acontecendo? Tem alguma coisa aí. Era o anjo do Senhor com a espada desembainhada bloqueando o caminho do Balaão. Se ele fosse sábio, ele pararia e falava: oh, peraí, essa mula nunca agiu assim, tem alguma coisa, ia buscar a direção de Deus. Um sábio, ele tem esse discernimento, ele fala: não, peraí, tem a mão de Deus aqui, ou se não tem a pata do diabo aqui, porque ele cresceu em sabedoria através do conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Porque Provérbios capítulo 9, versículo 10, e o Salmo 11, versículo 10, diz que a base da sabedoria é a obediência à palavra de Deus. Agora, para você obedecer a algo, você precisa conhecer a palavra para obedecê-la e ter bênção. Entenda, irmão, por que as pessoas não seguem a Jesus? Porque não tem sabedoria. Não tem sabedoria, não tem o conhecimento do Senhor Jesus. A maioria segue aquilo que não conhece. Só porque alguém falou: ah, o meu avô fazia assim, meu tataravô fazia assim, meu pai fazia assim, eu faço assim também. Oh, peraí, você não tem cérebro? Pensa, por que eles faziam? Eles estavam certos, estavam errados? Só porque pai, avô, tataravô, tá certo? A palavra de Deus não é tradição. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Provérbios 16:16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Está dizendo que nós devemos buscar a sabedoria mais do que o ouro. Jovens, não busque dinheiro, busque sabedoria. É um conselho que eu dou para os jovens, que se eu tivesse tido esse conselho
eu não teria perdido tanto na minha vida. É, irmão. Porque quem tem ouro, quem tem dinheiro e não tem sabedoria, acaba perdendo tudo, irmão. Acaba perdendo. Por isso que a sabedoria tem que vir antes. É por isso que o Senhor diz aqui, é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro. Porque com a sabedoria, tudo que você tem, você não perderá, você vai manter. Mas sem sabedoria, quantas pessoas no passado tiveram muito e hoje não tem nada? Porque faltou sabedoria. Falta sabedoria, irmãos. Muitas vezes a pessoa fala, ó Senhor, me dá prosperidade, meu Deus, me dá dinheiro para que eu pague essas contas, para que eu faça isso, meu Deus, abençoe minha vida financeira, Senhor, manda recursos, Senhor. Aí Deus fala, se eu mandar e você não tiver sabedoria, você vai perder, e aí vai ficar mais frustrado, mais revoltado ainda. Busque a sabedoria antes, porque sem ela, o risco de perder bênção e prosperidade é enorme, irmão. É enorme. Lembre-se do filho pródigo. Ele recebeu uma herança, irmão, mas não tinha sabedoria, era jovem. Estou dizendo que todo jovem não tem sabedoria, mas não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, perdeu toda a herança, vivendo dissolutamente, como diz a palavra. Por que Deus deu riquezas para Salomão, cujo nenhum outro rei teve tanta riqueza assim? Até hoje falam sobre as minas do rei Salomão. Por que Deus deu tanta riqueza para Salomão? Porque Salomão pediu sabedoria para Deus. Porque riqueza sem sabedoria vai embora. O inimigo, o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor tira tudo, irmão. E aí a pessoa fica em parafuso, revoltada, né? Ah, eu tinha isso, eu tinha aquilo e perdeu. Perdeu por quê? Faltou sabedoria. Busque a sabedoria. Então Deus deu sabedoria e riqueza a Salomão, porque sem sabedoria ele perderia as riquezas. É assim, irmão. Aquela história de você tem um filho que não está preparado para receber aquilo que ele está pedindo. Você vai dar, irmão. Ele não está preparado para receber, ele não está preparado para administrar, guardar, gerenciar aquilo. Se você entregar para ele, para fazer a vontadinha dele, você está desperdiçando, irmão. E é uma coisa que Deus abomina e desperdício. Deus não dá mais para quem desperdiça. Se você enterrar o talento, até o talento que você enterrou você vai perder, vai ser dado ao outro. Deus quer que você use o talento com sabedoria, para granjear mais talento. E Ele vai continuar te dando mais e mais, mas se enterrar o talento, até o que tem, vai perder. Então se você quer ter sucesso, prosperidade, multiplicação na sua vida, busque sabedoria. Busque a sabedoria, a base da sabedoria é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus teve que crescer em sabedoria para fazer a obra. O texto diz que Ele crescia em sabedoria, porque se Ele não crescesse na sabedoria, Ele não teria feito a obra da maneira perfeita como Ele fez, irmão. Entendam, a sabedoria vem pelo conhecimento da palavra, vem pelo conhecimento da ciência e vem pelo conhecimento das pessoas. Mas a palavra é fundamental. Conheça a palavra de Deus, conheça aquilo que você deve saber sobre as ciências, sobre a tecnologia, e conheça as pessoas, para poder ajudá-las melhor, para poder muitas vezes não ser enganado por elas, para orar por elas. João capítulo 6, versículo 5. Vamos direto lá, a multiplicação de pães. Diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, para saber o nível de conhecimento do Filipe, para saber o entendimento do Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O Senhor sempre perguntava, não que ele não soubesse a resposta, mas para que a pessoa confessasse
o nível de entendimento que ela tinha. Né? E aqui é uma situação que precisaria muita sabedoria para resolver, mas o Senhor tinha a solução. Ele tinha a solução. Qual é a solução? A solução sempre está na palavra, sempre. O versículo revela que o Senhor sabia o que fazer. Sabe por que ele sabia o que fazer? Porque ele conhecia a palavra. E porque ele seguia a palavra. E ele sabia qual era o método para fazer a multiplicação. O método usado por Deus. Ele sabia, ele conhecia a palavra. Ele conhecia a história da viúva de Sarepta de Sidom, que tinha o último alimento, ia comer, morrer de fome, mas ela pegou o último alimento, entregou na mão do homem de Deus, e houve multiplicação na vida dela. Ele sabia também da história, segundo Reis capítulo 4, da viúva de Obadias, que o filho ia ser feito escravo, porque ela não tinha dinheiro para saldar a dívida deixada pelo profeta Obadias. Parece que os profetas naquela época não recebiam bem, né? E ela sabia que aquilo que ela tinha, uma botija de azeite, foi o suficiente para que ela tivesse multiplicação e se tornasse a rainha do azeite do lugar. Então o Senhor sabia, ele conhecia a palavra. A solução para o seu problema está na palavra, irmão. A multiplicação das suas finanças está na sua palavra, está na palavra de Deus. E o que o Senhor fez? Ele pegou a semente. É necessário uma semente, ou uma botija de azeite, ou um pouco de farinha. E ele entregou, consagrou a Deus. O texto diz que ele consagrou a Deus, tomou os pães e, havendo dado graças, diz aqui, né? Repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes quanto eles queriam. Então, entregou na mão dos seus discípulos, que fez a distribuição. Irmão, semente, aquilo que você tem, um dom, uma qualidade, uma botija de azeite, um pouco de farinha, uma lata de sardinha, entregue, consagre ao Senhor, haja de acordo com a direção de Deus, e vai haver multiplicação. E aqui também nós vimos que o André foi usado para informar que havia uma semente. Tem um rapazinho aí, com um lanchinho, a mãe dele preparou um lanchinho, que tem 5 pães e 2 peixes. Então, a semente estava identificada, o poder de Deus presente. Então era só ver a distribuição que haveria multiplicação. Você quer que haja multiplicação na sua vida? Distribua aquilo que parece ser o último recurso, aquilo que parece ser precioso, que Deus vai trazer multiplicação na sua vida. Sabedoria é conhecer a palavra, procurar conhecer a ciência e as pessoas e agir de acordo com a palavra, como o Senhor sempre fez. Então seja sábio, haja conforme a palavra e tenha multiplicação, prosperidade, sucesso, vitórias na sua vida. Deus, a palavra de Deus é um tesouro. Ela tem a solução para todos os nossos problemas. Ela tem aqui a referência, a jurisprudência, como os homens de Deus fizeram. Se você fizer, você vai alcançar as bênçãos que eles alcançaram os milagres, as bênçãos, as multiplicações, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos orar e clamar o poder de Deus.